Assumir o risco é entender que a arbitragem tá, sabe, ela pode fazer qualquer coisa pro bem e pro mal. De novo, o Flamengo é roubado por essa entidade fajuta. Esse cara tinha que sair algemado da Argentina. Porque o vagabundo, só falando assim, ele não se deu nem um trabalho de olhar o VAR, rapaz. O Flamengo foi roubado 2 vezes contra argentinos. Por acaso, 2 situações envolvendo Plata. Não querem que o Flamengo seja campeão? Isso acontece muitas vezes. De repente, de frente, pode mostrar alguma coisa como se ele estivesse agredindo o cara, entendeu? Eu acho que a imagem é horrível. Pela imagem, eu não consigo tirar conclusão nenhuma. Estou discordando de você e você agora me ouça. Me respeite os meus cabelos brancos, eu tenho idade para ser seu pai. Mas isso é o jogador, não o jornalista. Eu acho... Perfeito. Perfeito. Só que do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também. É um absurdo a expulsão? Não acho. Não acho um absurdo. O clima tá pegando fogo depois da expulsão de Gonzalo Plata, do Flamengo, na semifinal da Libertadores. Os comentaristas estão divididos. Uns dizem que Plata foi irresponsável, outros afirmam que a arbitragem exagerou. Flamengo roubado de novo pela Conmebol. Vamos lembrar do que aconteceu contra o Estudiantes. Hoje, de novo, o Flamengo é roubado por essa entidade fajuta, por essa entidade lixo, comandada por safados. O que aconteceu hoje com o Flamengo? O Plata deu um tapinha na perna do cara que puxou o cabelo dele. Aí o Plata é expulso e com o Rojo não acontece nada. O Flamengo precisa ir até a Conmebol. Essa entidade patética precisa ser desmascarada. É um vexame o que está sendo feito. É uma vergonha. Estão roubando literalmente o Flamengo, jogo a jogo, roubando o Flamengo. Bando de safado, bando de sem vergonha que destroem o futebol. A Conmebol é um lixo. Hoje, do Racing, vencer o Flamengo pela margem de 2 gols. Se jogasse com 12, 13, 14, 15, eu não sei quantas porcarias tem nesse VAR, né? 16, 17, seja lá quantos forem. Com a camisa azul e branca, que são as cores, inclusive, da Argentina. Porque o Flamengo foi vítima de um assalto hoje no El Cilindro, em Buenos Aires. Tô olhando aqui o Código Penal argentino e brasileiro, dá para enquadrar em um monte de artigo. Esse cara tinha que sair algemado da Argentina. Porque o vagabundo, só falando assim, ele não se deu nem um trabalho de olhar o VAR, rapaz. Nesse safanão acontece toda hora. Acontece muito mais do que isso dentro de campo. Um tapinha, Flávio disse que não dói, quase que doeu pra cacete, Flávio, porque quase que tocou na sarjeta do Flamengo e jogou o Flamengo pra vala. Quase o Flamengo foi eliminado por causa desse salafrário, desse mau caráter. O Flamengo já tinha sido roubado na Libertadores, aqui no Maracanã, contra os Estudiantes, contra os argentinos. Por que os argentinos têm que ser beneficiados? Tem alguma coisa acontecendo. Pilhada da diretoria do Flamengo precisa se posicionar. Futebol, eu venho dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, não se ganha apenas dentro das 4 linhas. Tá claro, transparente e evidente. Tem que marcar presença, tem que estar lá, tem que ter reunião, tem que ter olho no olho, tem que ter tete a tete. Falar assim, ó, não quero ser beneficiado. Agora, roubado não. O Flamengo foi roubado 2 vezes contra argentinos. Por acaso, 2 situações envolvendo Plata. Não querem que o Flamengo seja campeão? Porque eu acho que o Palmeiras não vai passar, viu, Pipiano? Prepara o balde pra chorar. Querem o quê? Que seja o não brasileiro campeão da Libertadores da América? Tá monótono? Tá ruim? Então joga essa porcaria de lado. Vamos fazer um campeonato nosso, porque aqui é muito melhor do que boa parte da Libertadores da América. O Flamengo foi assaltado, foi roubado. Isso não pode ficar assim. Vitória firme, com brios, com firmeza, de saco roxo do Flamengo hoje. E pra você antes, que ficou acordado, torcendo contra, a vitória hoje foi de 45 milhões. Contra 11 argentinos e um monte de chilenos. Não sei nem se o VAR era chileno, colombiano, equatoriano. Mas hoje, o que houve foi uma organização criminosa. Foi um complô contra o Flamengo. Muito ok nessa reclamação. Isso acontece muitas vezes. E muitas vezes não há a expulsão. Uma abraçada ao Léo pra ver o que acerta, né? E quase acerta aí nos Países Baixos, né? Por pouco não acerta o Países Baixos. Eu acho que acertou na coxa. Eu também acho. Então, eu acho que foi uma expulsão rigorosa.
até porque o árbitro não viu. E aí... Mas o Bandeira tá então, tentando tirar um do outro, né? Que chama, Porque, ó, a hora da expulsão, Vitor, o Bandeira tá dentro do campo. Não, acho que é o Bandeira, que eu acho que ele tá com o instrumento na mão. Então, é que o árbitro não viu. O movimento dele é aquele movimento de você ir lá querer fazer o cara levantar e você dá aquele tapa ali pra sair. Acabou pegando na coxa. É um absurdo a expulsão? Não acho. Não acho um absurdo. Mas ele foi muito rigoroso. Ele foi muito rigoroso. Mas aí o que o Marcelo se ele desse amarelo, não seria chamado para revisão. Não seria chamado para revisão. É um lance bem amarelável. E o VAR também não se meteu porque ele falou, cara, a decisão o VAR respeitou. É a decisão do eu não sei exatamente como foi ali. Qual Bandeira que passou para ele? Ele demorou 5 minutos para confirmação da expulsão. Sabe por quê? Eles não achavam a imagem. Será? A Comebol, tanto que a imagem da Comebol é borrada, ela é horrível. Tanto é que na TV Globo era a câmera exclusiva da TV Globo. E aí eles demoram, eles acham a imagem. Eles deveriam estar procurando a imagem. Tem aqui a imagem, peraí que nós vamos... Pode ser. O Bandeirinha disse que teve agressão. Horrível. Uma resolução muito ruim. Mas aí você vê que também tem agressão. E também aqui hoje, parabéns ao Vareiro, que o jogador do Racing ia ser expulso e ia ser expulso de forma equivocada, né? Porque é choque de cabeça ali. Que acho que é uma percepção do árbitro que talvez tenha exagerado. Não, eu acho que... Tentou compensar. Aí acho que talvez ele possa ter pensado assim, cara, como eu subi a régua... Como eu subi a régua na expulsão do Plata, vou manter a régua alta e vou expulsar ele. No primeiro replay eu também tive a sensação que ele tinha largado o braço. E não larga, é cabeça. O lance do Plata, o árbitro ele pode ter sido mais ou menos rigoroso, acertado mais ou menos. O Plata só está errado. É isso, perfeito. Não era um jogo nervoso, tenso, que ele tinha tomado 2 ou 3. Não é um lance necessário, não é nada. O lance do Plata, a minha mãe, quando eu brigava com a minha irmã e dizia que a culpa era da minha irmã, ou a minha irmã dizia que a culpa era minha, a minha mãe falava assim... Tá errado igual, quando um não quer, 2 não brigam. E o Plata quis e foi expulso. E nós somos da geração que ainda apanhava. Nossa senhora. Que eu tomei de chinelada. Eu também. E às vezes eu apanhava do meu irmão e apanhava da minha mãe depois. E ela ainda falava, tá apanhando, também tá brigando. Isso. Exatamente. Eu tinha então, duas irmãs pra brigar. Eu acho que não é um absurdo a expulsão, muito pelo contrário. Não tem mas eu acho que ele foi rigoroso. Mas, esse Victor, tipo de lance... O Plata dá pra piteiro aquilo que ele quer. Dá. Agora, só que ele não viu, né? Ele foi na de alguém de valor. Ó, mas aí tem a foi equipe uma agressão. A equipe de arbitragem. Beleza. E aí demoraram porque acharam a imagem, realmente tem uma agressão aqui, não precisa nem vir. O que te falaram aí? Me falaram que teve uma agressão. Que ele deu um soco. gente viu aqui, tem agressão. A Comebol divulga o áudio e acho que divulga até com rapidez num lance desse que não é tão polêmico assim. De repente a produção pode até pegar. Não há uma reclamação muito forte do Flamengo. Tanto que o Felipe já começa a pensar na substituição, já faz a substituição, porque quem tá no banco viu. O Plata reclama muito. Não, o Plata reclama muito. Ele sim. E aí tem uma diferença que foi o Flamengo no jogo contra o Estudiantes perde o mesmo Plata expulso, injustamente na ocasião, e se perde completamente. Se perde completamente. Tanto é que toma um gol de empate, se tivesse 5 minutos de acréscimo ia tomar outro, ia voltar empatado. E hoje foi uma coisa completamente diferente. O Flamengo já estava mais... A substituição não é autorizada antes do reinício, não? Logo depois. No primeiro lance. Então, o Flamengo já estava bem organizado, e jogou... e não teve esse desespero, né? A sensação que eu tenho é que o Felipe Luiz tinha talvez até treinado imaginado uma situação, vai que eu perco alguém. Porque... Olha, eu discordo do Marrinha em relação a que não vimos uma imagem conclusiva. Exatamente essa imagem. Eu queria ver de frente, Juca. De repente, de frente, pode mostrar alguma coisa como se ele estivesse agredindo o cara, entendeu? Eu acho que a imagem é horrível. Pela imagem eu não consigo tirar conclusão nenhuma. É isso. Mas parece que o Danilo e você estão falando que ele não... Marrinha, que ele não tenta agredido. Desculpa. Marrinha, eu ouvi você falar isso, estou discordando de você e você agora me ouça. Me respeite os meus cabelos brancos, eu tenho idade para ser seu pai. Tá certo? Isto posto, Marrinha, tem uma imagem exclusiva da TV Globo, que eu não sei se você viu, que não é uma Brastemp, mas é uma boa... Essa referência agora revelou minha idade. Isso era um velho anúncio de uma campanha de geladeira que enaltecia a marca. Ele dá um tapa de mão aberta, afastando a perna do jogador, que puxava ele. Um gesto, digamos, estou de acordo com a Domi, um gesto
imprudente, juvenil, que é muito típico de brasileiros contra argentinos, cair na pilha dos argentinos, mas o Plata é equatoriano, raios que o parta. Não podia ele, né, fazer a mesma coisa, não apenas tornou dramático um jogo que estava sob controle do Flamengo, como perdeu a final. O Plata não está na final da Libertadores, né? É uma lástima. Né? Ele já teve uma expulsão anulada, né? Esta certamente não será, mas eu acho que ela foi, e aí eu concordo com o Danilo, tá, Domi? Eu acho que ela foi rigorosa, mas eu não imputo a roubalheira. Há um árbitro caseiro, deixou-se levar pela pressão, não foi ao VAR para ver se tinha sido ou não, caso de expulsão, né? Mas faz favor, não botem a dona Leila nessa história, porque vai ficar demasiado. Eu acho que assumir o risco é muito essa coisa do eles podem fazer qualquer coisa aqui, o jogo tá pegado. Então assumir o risco talvez tem muito disso. E quem defende que não deveria ser uma expulsão, acho que a mesa entende que foi exagerado, eu também acho que foi exagerado, é porque de fato um tapa, um sai daqui, um chega pra lá, não é algo pra, naquele momento do jogo especialmente, já tinha passado muita coisa da partida, talvez um cartão amarelo, talvez chegar ali, deixa disso, deixa pra o juiz mais experiente, o juiz que tem um jogo pra si, ele sabe controlar isso, e o juiz dá uns tiros, é bem na nossa frente, ele dá um tiro correndo, muito provavelmente orientado pelo árbitro assistente, pelo bandeirinha, ele dá um tiro numa convicção para dar, parecia que tinha sido uma agressão, parecia que tinha um tiro, um soco, algo assim, não foi uma coisa, eu entendo quem fala que assumiu o risco, mas assumir o risco é entender que a arbitragem tá, sabe, ela pode fazer qualquer coisa pro bem e pro mal, mas eu não acho que dá para colocar na conta do Plata exatamente esse risco. Se eu ouvir um pouquinho, acho que foi o Jean que falou isso, tipo, não consigo entrar nessa de ele assumir o risco, acho que não, a gente acaba colocando na conta do jogador, um erro que para mim é da arbitragem. É isso. Ele cai ali numa disputa, ele meio que vai tentando tirar a pessoa, e porque pega ali numa região um pouco mais embaixo, aí fica aquela coisa, aquela pressão, tudo mais, então acho que é mais ou menos essa minha leitura, mas acho que o Birner falou, só para eu não me alongar. Fala, Vitor, diga aí. Eu acho que nessa hora, os brasileiros, nós tomamos um baile dos argentinos. Porque no lance exatamente inverso, jogando fora de casa, um argentino pega... Mas o Plata não é brasileiro. Não, tô falando de nós aqui, imprensa. Nossas opiniões. Tô falando do jogador. Tá. Nossas opiniões. Porque no lance inversamente, igual, se tem um argentino caído e um brasileiro faz isso, o argentino roda no chão, aproveita para chamar o cartão amarelo do cara que puxou o cabelo, ajuda a tomar o cartão. Oi? Quem faz isso é o jogador, não o jornalista. Eu acho... Perfeito. Perfeito. Só que do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também. Porque assim é a arbitragem. A gente sabe que jogar fora de casa, uma semifinal de Libertadores, é assim. Exatamente, sabe? E uma das coisas do futebol... Há séculos é assim. Futebol não é um local de justiças. Futebol é um jogo. Não, mas peraí, gente. Aí eu quero... Mas pera. O argentino usaria isso para tentar vai defender ou revisar o erro da arbitragem. Não pode ser assim, mas... É assim que funciona. Eu sei, é o seguinte, tudo real. Mas é que você não. Então eu discordo da expulsão. Eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro. Eu já tenho que entrar em campo, só para você entender, eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro vai errar contra mim, então por isso eu dei mole de. Aí é muito isso é parte do futebol. Eu acho que o árbitro errou, eu acho que o árbitro exagerou. E eu não acho que eu tô tomando um baile dos colegas argentinos. Não, aí eu discordo completamente, Birner, porque aí assim, é o seguinte. Não entendi nada. Por isso que eu acho que assim, a atribuição da responsabilidade do erro para este árbitro, ela tem que ser muito maior do que seria para um árbitro que vê um lance Esse é meu ponto. assim de um empurrãozinho que é no rosto e o cara cai, porque aí eu vou falar, cara, até porque ele não viu. O jogador deu muito mole portanto eu não vou condenar o árbitro completamente. O Rojo ali não tá mais segurando ele. E o Rojo era para ter sido expulso. Não tá mais. Não no lance da cabeçada, mas porque depois, esse lance, ele devia ter levado um cartão amarelo aí. Porque ele deixa o joelho ali, na hora que... Não, no lance do Plata, ele vai levantar o Plata do chão e gerar confusão. Ali, ele é quem inicia o tumulto. Ali era para levar um cartão amarelo, por indisciplina. Depois, ele dá uma joelhada no Bruno Henrique, né? E aí você leva o cartão amarelo, que seria o segundo. Eu acho que assim, nós todos concordamos que a expulsão foi injusta. A questão é assim, ao quanto se atribui ao Plata. Eu, neste caso, atribuo menos ao Plata do que a outros casos de expulsões injustas. Acho que existem outros casos de expulsões injustas que o termo juvenil, que é um termo mais educado do Calçade do que aquele que eu ia usar,
que o termo dar mole... juvenil é um termo do futebol. Eu acho que se aplicam, são termos que se aplicam muito mais a outros casos, porque nem forçando a barra, este lance desse jeito, para mim, é um lance que seria passível. Você sabe que a arbitragem na Libertadores, ela pode ser, em vários momentos, caseira, ela pode sucumbir ao ambiente, tá? Então você vai pianinho na bola, você não dá motivo. Nenhum motivo. Um pequeno motivo. Qual foi o tamanho do motivo do Plata? Perfeito. Só que este pequeno motivo serviu para uma expulsão. Você imagina se fosse maior, o que teria acontecido com ele? William. Então ele vacilou num nível que é o seguinte, ele está caído. Ele tinha duas opções ali. Eu vou matar o tempo porque isso beneficia a minha equipe, ou eu vou dar um tapa no cara que está do lado e correr o risco. Ele não pensou, correu o risco e foi expulso. Por um motivo assim que não deveria ter sido expulso. O Pedrão chamou, hein? Concordamos que ele não deveria ter feito aquilo, ponto. Mas que é um absurdo ele ter sido expulso por aquilo. Só uma coisa, eu sei que você vai fazer essa pergunta. O Pedro chamou. Mas tanto faz absolutamente ganhar o jogo. Você não dá Acho que o Calçade usou uma boa imagem. Ele falou que a culpa do Plata é assim, é pequenininha, mas existe uma culpa. E justamente, eu concordo que a responsabilidade do Plata é mínima e, portanto, a do árbitro é desse tamanho. É muito grande. Existem casos, e esse é meu ponto, existem casos, e aí são nesses que eu uso o termo deu mole e tal, em que o jogador tem metade da responsabilidade, ainda que o árbitro tenha sido muito rigoroso. Porque neste caso não se aplica, acho que nem o termo muito rigoroso. Acho que muito rigoroso é pouco pro erro desse árbitro. Eu acho que nesse caso ele errou escancaradamente. E aí, galera, depois desse debate quente, o que você acha? Plata foi culpado ou vítima de uma expulsão injusta? E de que lado você tá nessa? Comenta aqui embaixo, aproveita, deixa o seu like e inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vive o futebol com emoção, polêmica e paixão. Até a próxima, galera!